Bom, então ação, cadê o claquete aí? Cadê o pessoal claquete? Claquete, né? Então vamos lá. Dinâmica. Nossa última aula, eu comecei a falar com vocês sobre dinâmica e na aula de dinâmica, o que eu falei para vocês? Bom, pega lá o assunto. Pega o caderno, rapaz, senão eu vou ficar com vocês na internet hoje. Bora, vamos lá. Última aula que nós falamos sobre dinâmica, o que eu disse para vocês? Que a dinâmica sempre vai passar por vocês, vai estudar especificamente a causa associada aos movimentos, não é isso? E aí minha pergunta, toda vez que você fala na causa dos movimentos, o que você vai ter que lembrar? E sempre, para que haja movimento é necessário que sobre o corpo atue uma determinada força. A força que atua sobre o corpo pode colocar o cara em movimento, pode ou não pode? Mas a força que atua sobre o corpo também pode deter a movimentação do objeto. Lembra disso ou não? Se o cara tem movimento, pisa no freio, o freio cria uma força contra o movimento e o cara para, certo? Se o cara está parado, ele acelera, pisa no acelerador, o acelerador injeta mais combustível no motor, o motor começa a ter uma quantidade de explosões cada vez maior, a movimentação dos pistões ocorre, cria-se uma força a favor do movimento e o carro, adquire movimento. Essa é a ideia. Para que haja movimento, é necessário que sobre o objeto atue uma determinada força. Lembra? A simbologia de um modo geral da força é F. Tudo bem até aí ou não? A força tem unidade. Vocês lembram as unidades que você pode dar para a força? Lembram ou não? Então fala para o tio. Newton, qual a simbologia do Newton? N. E o Newton, lembra que é quilograma metro por segundo ao quadrado? Lembra disso ou não? E também existe aquela outra unidade. Quem lembra? Quilograma força. Lembra do quilograma força? Outra unidade que você pode dar para a força. Qual a simbologia? KGF. E aí é que está a questão. Existe alguma relação entre Newton e quilograma força? Vai ser na gravação, sabia? Existe alguma relação entre Newton e quilograma força, sim ou não? Então diga para o tio, qual é? Cada quilograma força equivale a aproximadamente quanto? 9,8 newtons. Outra coisa que você vai precisar lembrar. Você sabe que sobre o corpo vão atuar forças, correto? E aí é que está a questão. Força não tem aquele famoso caráter vetorial? Tem ou não tem? Força é vetor, não é vetor? E força e vetor você vai ter que analisar a organização dos vetores para poder calcular o que você precisa. E aí, como eu falei para vocês, quando você trabalha com vetores, se você tiver mais de um vetor sobre um corpo, você pode, em função desses vetores, encontrar aquele famoso vetor resultante, lembra? E como nós vimos, o vetor resultante pode ser calculado com a soma, com a subtração, através do teorema de Pitágoras ou aquela famosa lei 2 cossenos. Lembra disso ou não? Dependendo dos vetores, você soma, subtrai, aplica Pitágoras ou lei 2 cossenos. Mas aí é que está a questão. Para tudo isso, você não vai encontrar o vetor resultante? Vai. Só que força também é vetor, não é vetor? E da mesma forma que os outros vetores que vocês estudaram, quando você analisa os vetores de força atuando sobre o corpo, você vai poder, com esses vetores, também encontrar o resultante. Só que para a força, o vetor resultante está associado a quem? Aquela famosa força resultante. Como nós falamos, a força resultante tem que simbologia? Fr, nada mais é que a relação vetorial entre as forças que atuam sobre o corpo. E aí, lembra, eu posso ter atuando sobre o corpo forças que estão no mesmo sentido. Posso ou não posso? E aí, só para que você não esqueça, se elas estão no mesmo sentido, entre elas, vetorialmente, eu vou fazer uma soma ou uma subtração. De tal modo que nesse objeto de massa M, a força resultante acaba sendo F1 somado com quem? F2. Eu também posso pegar, atuando sobre o corpo, outras forças. E essas forças podem aparecer em sentidos opostos, pode ou não pode? E aí, mais uma vez, se eu tiver forças que atuam sobre o corpo em sentidos opostos, vetorialmente, eu vou ter uma positiva e outra negativa. De tal modo que eu vou fazer com elas soma ou subtração. E aí eu vou encontrar uma resultante, vou ou não vou? E essa resultante vai ser a subtração da maior pela menor. Eu também poderia ter, atuando sobre o corpo, e no começo aqui não precisa ter no caderno isso, hein? Eu também poderia ter atuando sobre o corpo duas forças perpendiculares como essa, não poderia? E aí, nesse caso, responda para o tio. Para onde a força resultante aponta? Para onde a resultante aponta?
Lembra? Nesse caso, traça aquelas famosas retas paralelas, a resultante fica na diagonal, não fica? E nessa situação, para encontrar essa resultante, você aplicaria o famoso teorema de Pitágoras, certo ou errado? E se você pegar uma relação qualquer entre as forças, por exemplo, é um corpo de massa M que atua com a força F2 assim e outra força F1 assim, formando determinado ângulo alfa entre elas. Diga, primeiro, para onde aponta a força resultante? Traça as retas paralelas, uma a outra, e a interseção dessas retas indica o ponto para onde a resultante vai apontar. Não tem como sentar. Alguém pega para ti e fala aí o que tu quer. Senta Ah, aqui. vou sair. Daí. Não, não. Onde é que tu tá? Banheiro, que eu fui Comer, né? Tá comendo Não. comer. eu pedi ajuda da Beth numa redação minha. Redação. Sim, já? Depois eu vou editar isso aqui. Já, onde foi que eu parei? E se eu tiver nesse caso duas forças quaisquer que formam um ângulo entre elas quaisquer, como nesse caso? Para onde aponta a força resultante? De novo, traça as paradas das retas paralelas, não é isso? E a interseção dessas retas indica o ponto onde a resultante vai apontar. Nesse caso, para calcular essa resultante, você aplica a famigerada lei dos cossenos. Quem lembra da lei dos cossenos? F1 ao quadrado, F2 ao quadrado, mais 2, F1, F2, cosseno do ângulo θ, não é isso? Beleza? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Lembrou? Tá lembrando? Até onde eu posso levar? Alguém me chama, alguém fala comigo. Até onde vai a gravação? Até aqui, mais ou menos? Posso escrever até onde? Até aqui? Beleza. Não. Ou Não, aqui, ó. não é. Aqui, ó. Não. Aqui? Até E aí? Beleza. Então, continuando. Bom, tudo isso que eu coloquei para vocês aqui estão associados a forças de um modo geral que atuam sobre o corpo. Só que tem que lembrar que você tem nome para essas forças, tem ou não tem? E aí, pega no caderno de vocês aí rápido. Quais são as forças que eu conheço que podem atuar sobre o corpo? Fala aí. Vamos lá, primeira força, qual seria? Força-peso. A força-peso, você lembra, é uma força do campo gravitacional, não é isso? Como é que se calcula a força-peso? Massa vezes a gravidade. E não esquece, a força-peso vetorialmente tem a mesma direção e sentido da aceleração da gravidade. Só para que você não esqueça, como é que se desenha o vetor-peso? Sempre apontando para o centro da Terra, não é isso? Aqui na nossa salinha, no nosso mundinho, a gente pode falar que a força-peso aponta puxando o objeto verticalmente para baixo, né? Lembra? Tudo cai para baixo na direção de quem? Da força-peso, na direção do centro da Terra, na direção da aceleração da gravidade. Aqui a gente pode falar, quando alguém pergunta, cara, tu sabe por onde é a tua força-peso? Aí tu fala, para baixo. Tá resolvido? Tá resolvido? Mas na hora da prova, cara, se tu for responder uma questão, tu não pode colocar simplesmente para baixo. O que tu vai dizer? Que a força-peso tem a mesma direção da aceleração da gravidade, não é isso? Mesma direção e mesmo sentido. Repete, mesma direção e mesmo sentido. Mesma direção e mesmo sentido da gravidade. Resultado, é uma força radial. Por que radial? Porque atua sobre o raio da Terra e apontando para o centro da Terra. Numa prova de vestibular, ou então quando você estiver conversando com uma rodada de amigos, né, você não vai falar aponta para baixo. Você vai falar, poxa, cara, aquele negócio da força-peso, né, sempre radial para o centro da Terra, né? Puxa tudo para ele, né? Quando tu pula e tal, já percebeu isso, brother, né? Conversando naquela rodada de amigos, então, com o namorado falando, né, sobre a queda de algum corpo, né? Olha lá, aquela maçã caiu e tal, né? Devido à ação da gravidade, não é assim que vocês conversam com o namorado de vocês? Então, você não vai falar para baixo, você vai querer ser inteligente, então o que você fala? Exato, olha lá, que caiu na direção da gravidade, na direção do centro da Terra, radial, olha aí. Né? Rapaz, isso chama atenção, não chama atenção, Ludinho? Olha lá, quando estiver conversando com um pretendente, tem que ser inteligente, né? No caso aí, como é que calcula o peso? Massa vezes a gravidade. Como é que atua a força-peso? Verticalmente para baixo, formando que ângulo com a superfície? 90 graus. Agora, segunda força é aquela famosa reação normal de contato. Lembra a reação normal? A reação normal é uma força que aparece quando o corpo tem contato com a superfície. Lembra? A reação normal de contato é uma reação da superfície contra a compressão. Quando você senta, devido à ação do peso, você comprime a cadeira para baixo, não comprime? A cadeira, eu não quero ficar apertadinho, empurra você para onde? Para cima. Você, devido à ação do seu peso, devido ao peso, você é puxado para baixo. Quando você senta na cadeira,
O peso continua puxando você para baixo. Então, o que ao puxar você para baixo, ele faz com que você comprima a cadeira, empurrando a cadeira para baixo. A cadeira reage, criando uma força, empurrando você para onde? Para cima. Nesse caso, essa força de reação da cadeira é a famosa reação normal de contato. Lembra, a reação normal só aparece quando o corpo tem contato com uma superfície. E tem que sempre apontar para fora da superfície, formando que ângulo com a superfície? 90 graus. Vocês copiaram isso no roteiro da lousa que estava passado? Sim. Todo mundo copiou? Então sempre a força normal, ela tem que formar que ângulo com a superfície? 90 graus. Ela é perpendicular à superfície, tá ok? Isso é um detalhe que você vai ter que lembrar e nunca mais esquecer, beleza? A terceira força, eu falei do atrito também? Falei do atrito? Então fala pro tio aí, atrito é uma força que gera movimento ou uma força que impede o movimento? Primeiro, atrito é para colocar ou para impedir o movimento? Impedir. O atrito não põe nada em movimento, então não esquece, o atrito é sempre uma força que atua contra ou a favor do movimento? Contra o movimento ou contra um possível movimento, lembra disso? O atrito sempre atua contra o movimento ou contra o possível movimento. Aí você pensa, como assim possível movimento? Por exemplo, o cara pode estar parado ou pode estar em movimento, né? Como eu falei para vocês na última aula, se o cara tem movimento, bora colocar aqui, ó, camarada em movimento para a direita, já? Se você tem um objeto em movimento para a direita, fala. Quais são as forças que atuam sobre ele? Rápido. Bora, primeira força, peso, vai lá. A primeira força que você sempre desenha é o peso, correto? Apontando verticalmente para onde? Para baixo. Agora, ele tem contato com uma superfície, não está? E se tem contato com uma superfície, tem aquela famosa força normal empurrando o objeto para dentro ou para fora da superfície? Para fora, formando que ângulo com ela? 90 graus. Agora, tem atrito, certo? Se tem atrito, esse atrito vai atuar contra ou a favor do movimento? Contra. E aí é que está a questão. O cara está se movendo para a direita, então automaticamente o atrito aponta para onde? Para a esquerda. Lembra que eu falei para vocês, o atrito é sempre contra o movimento e paralelo ao plano, lembra disso? O atrito sempre é contra o movimento e paralelo ao plano, não esquece isso. Se o cara está se movendo para a direita, o atrito aponta para a esquerda. E esse atrito com o cara em movimento é chamado de atrito estático ou cinético? Cinético, beleza? E se você pegar, nesse caso, bora colocar aqui, um plano inclinado como esse aqui, tá ok? Coloca o objeto em um plano inclinado, e aí observa, ele não vai estar em movimento, ele vai estar parado, velocidade igual a zero. Diga, quais são as forças que atuam sobre ele? Bora, rápido. Quais são as forças que atuam sobre ele? Peso. Tem peso na parada? Tem. Como é que desenha o peso? Vertical, apontando para onde? Para baixo, para o centro da terra. Agora, tem normal na parada? Tem normal na parada? Tem. Como é que atua a reação normal? Fala aí. Para fora da superfície, formando que ângulo com ela? 90 graus. Não é assim? Agora, ele está parado. Tem atrito? Tem que ter. Aí a pergunta que eu faço é, tem que ter atrito? Tem, porque senão ele não fica parado. Está numa ladeira. A tendência não é o objeto descer? E aí é que está a questão. Por que ele não desce? Porque o atrito não deixa. Fala, por que o atrito não deixa? Isso. Ele quer descer, mas o atrito deixa? Não. Nesse caso, o atrito atua puxando o objeto contra o possível movimento. Como ele está parado, esse atrito vai ser estático ou cinético? Estático. Quem é maior, estático ou cinético? Quem é maior, estático ou cinético? Estático. Como eu falei para vocês, a força de atrito, quando o cara está parado, é maior que a força de atrito quando o cara está em movimento. Não é isso? Agora, uma outra coisa importante é como calcular o atrito. Lembra como é que calcula o atrito? Isso. Quando você quiser calcular a força de atrito, é só pegar o coeficiente de atrito, multiplicar pela força normal. A mesma coisa aqui, ó. Você tem atrito estático e cinético. Por quê? Porque você tem coeficiente de atrito, que é estático, que vai ter um valor maior ou menor que o cinético? Nesse caso, maior. Tá ok? Agora, eu coloquei para vocês exemplos do atrito também. Todos. Onde foi que eu parei? Pode tirar o atrito rapidinho. Quem anotou? Posso ver rapidinho? Quem anotou? Mostra aqui, bicho, rapidinho. Cuidado, né? Com o outro menino aqui. É bruto, hein? Cadê, pô? Só é isso. Só esse aqui que eu parei? Foi aqui que eu parei? Ah, moleque, beleza. Tudo bem até aí? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Professor, esse atrito cinético, coeficiente.
Coeficiente de atrito cinético. Coeficiente de atrito. Ele dá no Pode dar ou pode pedir para calcular. Essa questão do coeficiente de atrito, ele dá ou ele pede para calcular. Isso é uma coisa importante que você não pode esquecer. Beleza? Agora uma observação para todos vocês. Agora é tudo novo, né? Para todo mundo é novo agora. Tá ok? Quando você fala em atrito estático e quando você fala em atrito cinético, tá, o estático é maior que o cinético. Só que detalhe, o estático sempre é um tipo de atrito que varia. Você diz que o atrito é o quê? Variável. Coloquei isso para você ou não? Falou. Isso, falei, né? E o cinético é constante. Tudo bem? Eu fui além disso daqui ou não? Eu quero saber se eu fui além disso. Sim. Não? Parei aqui? Sim, que faz o... Ah, a questão do gráfico, né? É. E a questão da pessoa caminhando, não foi isso? Ah, tá, beleza. No caso aqui, ó, o atrito estático é variável e o cinético é constante, correto? Aí você pensa, pô, como é que eu provo que o atrito estático é variável e o cinético é constante? Lembra? Aquela parada da caixa que eu falei para vocês, lembra? Você tem uma caixa em contato com o solo, você aplica uma força puxando a caixa para a direita e a caixa continua parada. Se ela está parada por quê mesmo? Porque tem atrito sobre ela, não tem? O atrito deixa a caixa se mover? Não. Se o cara quer puxar a caixa para a direita, como ela está parada, o atrito não deixa, puxando essa caixa para onde? Para a esquerda. E esse atrito é estático ou cinético? Estático. Só que aí está a questão. Você pode aumentar a força e mesmo assim a caixa fica parada, não pode? E aí nesse caso ela fica parada porque essa força aplicada e a força de atrito estático são iguais ou diferentes? Iguais. O que vai acontecer? Se você pegar, aumentar essa força, para que o objeto continue parado, esse atrito vai ter que aumentar também. Para que esse atrito e a força F sejam exatamente iguais. Então, como eu falei para você na última aula, se eu aplico uma força 10 newtons e o objeto está parado, é sinal que o atrito também vale quanto? 10. Aí você aumenta a força para 20 e o objeto ainda continua parado. É sinal que o atrito aumentou para que valor? 20. Um detalhe interessante é que o atrito, enquanto está parado, ele vai se adequando à força que você está aplicando. Correto? Se você passar a força para 30, para que ele permaneça parado, o atrito também passa para quanto? Para 30. Ou seja, enquanto estiver parado, aumentando a força, o que acontece com o atrito? Aumenta. E aí é que está a questão. Se aumentando a força, o atrito aumenta, é sinal que esse atrito é constante ou variável? Variável. E aí é que está o problema, né? Você vai aumentando a força, o cara está parado, porque a força e o atrito são iguais. Aumentando a força, o cara está parado. Aumentando a força, o cara está parado. Até que chega um determinado momento que você aplica uma força maior e ele adquire movimento. A pergunta que eu faço é, quando é que ele adquire movimento? Aí você responde, quando a força aplicada for maior que o atrito máximo. Beleza? Quando a força aplicada for maior que o atrito máximo. Não esquece isso. Quando é que ele entra em movimento? Quando a força aplicada for maior que o máximo. Agora é que está a questão. Depois que o cara adquire o movimento, o atrito não muda mais, cara. Depois que o cara adquire o movimento, o que você vai ter que lembrar? Que o valor da força de atrito, a partir daí, continua constante ou variável? Constante. Tanto é que você pode, para essa situação, montar um gráfico da força F em função do atrito. Lembra disso? Se você pegar um gráfico da força em função do atrito, lembra? Enquanto ele está parado, o atrito é constante ou variável? Constante. A força aumenta, o atrito aumenta, não aumenta? Até aquele famoso atrito máximo. A partir do momento que você aplicou uma força maior que o atrito máximo, o que acontece? O objeto se move. E quando ele se move, tem uma queda brusca do atrito e depois ele passa a ser constante ou variável? Constante. A pergunta que eu faço é, por que esse atrito tem uma queda brusca? Porque ele muda a situação de repouso para movimento. E ao mudar a situação de repouso para movimento, o atrito, que era estático, vira o quê? Cinético. E aí você lembra que o atrito cinético é maior ou menor que o estático? Menor. Por isso tem essa queda brusca. Uma coisa importante para vocês é que enquanto o atrito variar, o objeto ainda está parado. A partir do momento que o atrito ficar constante, é sinal que o objeto, a partir de agora, está em quê? Movimento. Tudo bem? Tranquilo? Não, pode ser, agora bem. Fala, seu Zé. A moça já tem que dar uma palavrinha com ele. Sim. Posso? Beleza. Nessa questão do atrito, essa é uma das coisas que pode aparecer para você no prova do Enem, certo? É a questão do gráfico do atrito em função da força aplicada. Agora, claro que você sabe que não tem apenas isso, né? Tem a questão
caminhada. Então, só para que vocês não esqueçam, quando você anda, por onde aponta o atrito? Rápido, fala. Questão de prova de Enem. Fala. Para frente, fala para frente. Por que para frente? Vamos lembrar? Você está andando, certo? Bora desenhar aqui você andando. Aqui, ó, mais ou menos assim, para a direita. Tá certo? Não está indo para a direita? Tá, não tá? Quando você anda, o que acontece? Você, sem querer, acaba empurrando o solo para trás, não acaba? E aí que está a questão, quando você anda, sem querer, você empurrando o solo para trás, faz com que o seu pé queira escorregar para trás. Só que aí que está a questão, o seu pé escorrega para trás? Não, porque aparece o atrito sobre ele, certo? E o atrito que atua sobre ele está contra o escorregado do seu pé? Se o seu pé quer escorregar para trás, o atrito não deixa, empurrando você para onde? Para frente. Aí você pensa, pessoal, mas toda vez que eu andar, o atrito vai estar a favor do meu movimento? Vai. Mas o senhor não falou que o atrito é contra o movimento? Cara, o atrito é contra o movimento em relação à superfície, né? Em relação à superfície, o seu pé quer escorregar para onde? Para trás. O atrito não deixa, empurrando o pé para onde? Para frente. Aí você pensa, toda vez vai ser assim, professor? Não, papito, sempre. Esse atrito é estático ou é cinético? Aí, fala aí. Estático. Por que estático? Porque o seu pé, no momento que está em contato com o chão, está parado ou está em movimento? Parado. Lembra? Quando você muda o passo, o pé não fica fixo. Fica ou não fica? Isso. Isso é uma coisa que você vai precisar lembrar. Tudo bem até aí? Tranquilo? Questão que caiu na prova do Enem. Eu coloquei para vocês a questão que caiu no Enem? Não? Sabe qual foi a questão que caiu no Enem? Plano inclinado. Aí, ó. Plano inclinado. Aí, ó. O que ele queria que você dissesse? Qual era a direção e sentido da força de atrito quando o moleque sobe a ladeira? Aí, ó. O moleque está subindo a ladeira. Beleza? Então diga, subindo a ladeira, para onde aponta o atrito? De novo, ele não está subindo a ladeira? Não está andando, empurrando o solo para trás? Ao empurrar o solo para trás, o solo reage empurrando esse camarada para frente. E um detalhe, esse atrito é paralelo, sempre o atrito é paralelo ao plano. E nessa situação, a favor da movimentação do camarada. Ele está se movendo para frente, o atrito cria sobre o pé uma força, empurrando o objeto também para onde? Para frente. Aqui no contato com o solo, você empurra o solo para trás, o solo reage sobre você, empurrando você para onde? Para frente. Aqui tem aquele princípio da ação e reação, né? Você cria uma força empurrando o solo para trás, o solo reage empurrando você para onde? Para frente. Tudo bem? Tranquilo? Posso perguntar? Posso? Freio. Quem lembra dos freios? Quais são os tipos de freio que você tem? Quem lembra? O primeiro é o freio normal. Lembra do freio normal? Sim ou não? E o segundo, que está sendo muito usado, que agora o pessoal colocou, ainda bem que colocou, é aquele famoso freio ABS. O que é o freio ABS? O que é ABS? Sabe o que é ABS? É um sistema anti-travamento. É o Anti-Braking System. Pô, a gente quer aumentar o nível, você não vou falar tudo em português agora. Eu ia dar aula para vocês em italiano, mas esse caso aqui, ó, Anti-Braking System, né, é sistema anti-travamento, ou seja, a diferença entre freio normal e freio ABS. O freio ABS ele não deixa a roda travar. Por exemplo, tu está dirigindo o teu carro, ó, todo mundo dirige aí, não dirige? Aí passa um moleque na tua frente correndo, tu pensa, filha do pai, e dando o freio, não pisa? Cara, se o freio for normal, o que acontece? Sai cantando o pneu, tu afunda o pé no freio, a roda trava ou não trava? E ela sai arrastando, dando... Bate moleque? Não bate moleque, também. Aí é que está a questão, no freio normal, quando você pisa, coloca a força no freio, o que acontece? Ele trava a roda, não trava a roda? Então coloca aí, o freio normal, a roda trava. É isso que você vai ter que lembrar, correto? Agora, e no ABS, ele deixa a roda travar? Não. No ABS é um sistema inteligente. Você pisa no freio, a partida de freio comprime o tubo lá, né, o eixo onde ela está, fazendo com que apareça uma força muito grande que possa agir no sentido de travar a roda. Só que tem um detalhe, né? Você pisa no freio, a força da partida de freio contra a roda aumenta. No momento que a roda vai ser travada, o sistema alivia a pressão e a roda continua girando. Ou seja, o sistema anti-travamento, ele age no limite do travamento. No momento que a roda vai travar, ele solta. No momento que a roda vai travar, ele solta. Então ele aperta e solta, e assim fica. Correto?
É como se fosse um martelo, como se ficasse martelando, fazendo com que a roda perdesse velocidade, só que em rotação. Essa é a questão. Ou seja, durante a frenagem, o que acontece no freio normal? A roda trava. E durante a frenagem, no ABS, a roda trava? Não, então coloca lá, a roda, ela não trava. Aí eu pergunto a vocês, quer dizer que a eficiência está associada ao fato de a roda travar ou não travar? Exato. E aí eu pergunto a vocês, por que o freio ABS, quando a roda não trava, é mais eficiente que o freio normal quando a roda trava? Porque quando a roda não trava, o atrito da roda em contato com o solo é estático. E quando a roda trava, o atrito é o quê? Cinético. Aí você pensa, como assim? Assim, ó, você pega a roda de um carro, só roda, beleza? Essa roda está em contato com o solo, certo? Vamos colocar assim. Tu sabes que todos os pontos da roda estão em movimento, correto? Se o carro está se movendo para a direita com determinado valor de velocidade P, a roda está girando, nesse caso, indo para a direita no sentido horário ou anti-horário? Horário. Agora você lembra que a roda, ela está girando, executando movimento circular. E se ela está executando movimento circular, lembra que todos os pontos da roda têm velocidade, e essa velocidade sempre é tangente à circunferência. Lembra disso ou não? Eu já fiz esse exemplo para vocês, naquela questão de composição de movimentos. Lembra? A questão da roda que gira na superfície. Além da movimentação dos pontos da periferia, lembra que você também pode analisar a movimentação de quem? Do centro. E aí você lembra que o centro também está em movimento junto com o carro com a mesma velocidade. Como vocês viram, os pontos da roda, o carro e o centro estão se movendo todos com a mesma velocidade. A pergunta que eu faço é, o fato do freio ABS não travar a roda garante que o atrito é estático, não é? E a pergunta, por que é estático? Aí, puxa um pouquinho pela memória, já? Lá na parte referente à composição de movimentos. Lembra que nós pegamos o exemplo da roda que gira no solo? Lembra disso ou não? E lá naquele exemplo eu falei bem assim, você pode calcular a velocidade de cada ponto da roda em relação ao solo, certo? Só que agora o que me interessa é esse ponto A em contato com o solo. Dá para calcular a velocidade desse ponto A em relação ao solo? Tá. Dá para calcular a velocidade desse ponto A em contato com o solo em relação ao solo? Dá. E como é que se faz isso? Lembra? Comparando a velocidade do ponto com a velocidade do centro. De novo, comparando a velocidade do ponto com a velocidade do centro. Aí você pega, compara a velocidade do ponto com a do centro. A velocidade do ponto aponta para a esquerda, a velocidade do centro aponta para a direita. Comparando as duas, você consegue perceber que virtualmente elas são opostas? Se elas são opostas, você vai somá-las ou subtraí-las. E aí, subtraí-las, o resultado dá quanto? Zero. Resultado, esse ponto em relação ao solo está parado. E se esse ponto em relação ao solo está parado, nele o atrito vai ser estático ou cinético? E aí eu pergunto a vocês, para onde aponta o atrito? Para onde aponta o atrito? Para a esquerda. Não. A roda não está girando? Aqui é aquele carro que tem tração, né? Essa roda tem a tração, roda tracionada. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, ó, se a roda está tracionando, só para esse detalhe, se a roda está tracionando, ela está criando uma força empurrando o solo para trás, né? Para acelerar, como a roda está criando uma força empurrando o solo para trás, automaticamente o atrito vai ter que empurrar ela para onde? Para frente. Mas quando ela acelera, quando ela freia, para onde aponta o atrito? Contra a movimentação do sistema, não é isso? Se o carro está se movendo para a direita, o atrito naturalmente vai ter que apontar para aquele lado? Para o lado esquerdo. E esse atrito é estático ou cinético? Esse caso estático. Ele está freando e a velocidade está reduzindo. Como a velocidade está reduzindo, é sinal que o atrito é contra ou a favor dessa movimentação? Contra a movimentação. Agora, por que no freio normal o atrito é cinético? Aí sim, quando você tem um carro com freio normal, no momento que você pisa no freio, a roda trava, não roda? E aí é que está a questão. Quando a roda trava, lembra que ela para de girar. Não para de girar? E se a roda para de girar, todos os pontos da roda estão em movimento junto com o carro na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, quando a roda trava, todos os pontos param de girar. E se todos os pontos param de girar, eles saem em movimento na mesma direção e no mesmo sentido da movimentação do carro. Ou seja, quando a roda trava, todos os pontos se movem
com velocidade horizontal semelhante à do carro. E aí é que está a questão. Dá uma olhada nesse ponto aqui em relação ao solo, olhou? Esse ponto aqui, ó. Se eu quiser calcular a velocidade desse ponto A em relação ao solo, fala aí. Compara a velocidade do ponto com a velocidade do centro, comparou? E se você comparar a velocidade do ponto com a velocidade do centro, as duas velocidades vetorialmente estão no mesmo sentido. Se elas estão no mesmo sentido, automaticamente você vai fazer uma soma ou uma subtração das velocidades. Soma. E aí eu pergunto a vocês, esse ponto A em relação ao solo está com velocidade zero? Não. Ele está em movimento com velocidade que vale quanto? 2v. Vai ter atrito andando sobre ele? Vai. Esse atrito é contra ou a favor da movimentação do carro? Contra. Só que como o pneu está em movimento, esse atrito é estático ou cinético? Cinético. Ou seja, por que o carro com freio ABS tem uma eficiência maior na frenagem? Porque como a roda não trava, esse ponto em relação ao solo está parado. Se ele está parado, o atrito em relação ao solo é estático ou cinético? Estático. O carro normal, o freio normal, quando você pisa, trava a roda. Quando trava a roda para de girar. Se a roda para de girar, automaticamente todos os pontos seguem em movimento na mesma direção e sentido. Esse ponto em relação ao solo vai estar parado? Não. Ele vai estar em movimento com uma velocidade que vale quanto? Isso é o que vocês têm que lembrar, nunca mais esquecer. Eu não entendi muito o que é essa, porque assim, você disse que em relação ao solo, né? Contra o movimento em relação ao solo. Não, nesse caso em relação, claro, ao carro, né? O carro tem movimento para a direita, vai ter que atuar mandando o atrito para a esquerda. Mas a roda não gira assim? Eu não teria então, mas nesse caso ela está frenando, Então se ela está freando, o que tu está criando? Uma força contrária de rotação. Então nesse caso, essa força contrária de rotação está gerando uma força empurrando o solo para a direita. E ele reage empurrando a roda contra o movimento para a esquerda. Então basicamente é isso. Tá certo? É isso que vocês vão precisar lembrar. Vocês vão lembrar se aparecer assim na prova? Vocês vão lembrar do freio ABS, do freio normal, direitinho? Todo mundo vai lembrar? Tem certeza? Absoluta? Beleza? Vitor, dá um pausa aí. Eu vou copiar. Tração. Vamos lembrar aqui, ó. Qual a simbologia dela? É um tesão. Não tem maiúsculo, não é isso? E só para que você não esqueça, sempre que você for observar a tração ou tensão, você vai ter que lembrar que ela só atua em fios e esses fios devem estar esticados. Agora, só para não esquecer, como é que você vai ter desenhar a tração? Onde que a tração vai atuar? Sempre no ponto onde o fio está preso. E isso é um detalhe importante que você não pode esquecer. Onde o fio está preso. Agora uma outra observação. Sempre ele vai apontar para fora do ponto, para fora do ponto, né? O ponto é onde está preso, né? Para fora do ponto e sobre o fio. Aí, ó. Basicamente é isso que você vai ter. Quando você for desenhar a tração, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é que ele sempre vai atuar no ponto em que o fio está preso. Agora, quando você for desenhar, ele sempre vai, nesse caso, apontar para fora do ponto e vai ficar exatamente em cima do fio. Uma observação, tração tem fórmula? Cara, não tem fórmula não. E aí vem a pergunta, como é que você calcula a tração? Em função de outras forças, não é isso? Beleza? Olha um exemplo bem fácil para vocês aí, ó. Você tem aqui, ó, o teto, presta atenção no que eu estou falando. Aí você amarra um fio no teto e a outra ponta você amarra no bloco. Por exemplo, está aqui o solo. Beleza? A pergunta que se faz é, tá aí, ó. Diga pro tio, quais são as forças que atuam sobre esse bloco? Rápido. Bora. Quais são as forças que atuam sobre o bloco? A primeira força que sempre atua qual é? Peso. O peso atua no centro de gravidade do corpo, né? Puxando o objeto para baixo, formando que ângulo com a superfície? 90 graus. Beleza? Agora, tem fio ou não tem fio? Se tem fio, tem o quê? Tração. Ó, não esquece, a tração sempre atua nos pontos em que o fio está preso. O fio está preso onde? No teto. E o fio está preso onde? No bloco. Então você vai ter uma tração no teto e outra tração no bloco. Agora, como é que eu desenho essa tração? Olha, simples. Sempre em cima do fio e para o lado que o fio está virado, apontando para fora do ponto e sobre o fio. Resumindo, sempre você vai ter a tração em cima do fio e apontando para fora do ponto, para o lado que o fio está virado. Em relação aqui, ó, ao bloco, o fio está virado para cima, tá? Então a tração do bloco vai atuar puxando o bloco para onde? Para cima. Em relação ao teto, o fio está virado para baixo? Então em relação ao teto, você vai ter a tração atuando sobre ele, puxando o teto para onde? Para baixo.
Aí você pensa, toda vez vai ser assim, professor? Não, Papito, fala aí. Sempre vai ser assim, beleza? Esse é um exemplo bem simples, correto? Pode ter outro? Pode. Por exemplo, você pode ter uma situação assim, né? Você pode ter isso daqui, ó, tem um plano inclinado aqui, aí você tem um plano horizontal, aqui um vertical. Vamos supor assim, ó. Você tem bem aqui um objeto A, bora colocar assim para vocês. Você tem esse objeto A preso a um fio, esse fio passa por um objeto, está preso a um objeto B, bora colocar aqui um objeto B. Um exemplo bem foda para você daí, tá certo? Bem aqui você vai ter um objeto B, aí ó, você vai ter um outro fio, e esse outro fio passa por uma rodana, e aqui ó, está preso um objeto C, bora colocar assim. Imagina que tudo está parado, se tudo está parado, a velocidade dele vai ser igual a quanto? Zero. Nesse caso, quais são as forças que atuam nos blocos? Vamos lá, só vocês. Para esse caso, quais são as forças que atuam sobre os blocos? Primeira força, qual seria? Peso. Como é que desenha a força-peso? Verticalmente, apontando para onde? Para baixo. Vai ter o peso de A? Vai. Vai ter o peso de B? Vai. Vai ter o peso de C? Vai. Sempre puxando o objeto para onde? Para baixo. Agora, a segunda força normal. Tem normal na parada? Tem. Onde? Em A e B. Normal sempre aponta para fora da superfície, né? E sempre a reação normal aponta para fora da superfície, formando que ângulo com ela? 90 graus. Tem normal em A? Tem. Tem normal em B? Tem normal em B também, não tem? Essa força normal associada a B também tem que formar que ângulo com a superfície? 90 graus. Tem normal em C? Não. Porque o C está em cima de alguma coisa? Está em contato com alguma superfície? Não. Agora, outra observação. Atrito. Tem atrito na parada? De novo, tem atrito na parada? E aí vem a pergunta, por que tem atrito? Porque está tudo parado. Vamos supor o seguinte, tá? Considere que a massa de C seja maior que a massa de A. Tá aí, ó. Imagina isso. Aqui você tem um objeto A que está no plano inclinado e tem um objeto B que o objeto C que está pendurado. Se eu considerar que a massa de C é maior, presta atenção, cacete. Se eu considerar que a massa de C é maior, o que vai acontecer? O objeto C naturalmente vai ter um peso maior que A, não vai? E se o objeto C tem um peso maior, automaticamente ele quer descer, não quer descer? Só que quando ele quer descer, ele puxa o objeto A para a direita, e puxa o objeto B para a direita, e puxa o objeto A para onde? Para cima. O problema é, há movimento? Não, pô. E se não há movimento por quê? Por causa do atrito, correto? É o atrito que não deixa acontecer o movimento. O objeto C tem peso maior, ele está livre, então como ele tem peso maior, ele quer descer. Só que quando ele quer descer, ele puxa o B para a direita e o A para onde? Para cima. Mas eu não quero que haja movimento, então daqui tem que ter atrito. E o atrito atua contra o possível movimento. Se um B quer se mover para a direita, para que ele não se mova, aqui deve ter um atrito puxando o objeto B para onde? Para a esquerda. A mesma coisa o A. O A não quer subir? Se o A está sendo puxado para cima, para não ir, você tem que ter, nesse caso, uma força de atrito contra o movimento puxando para onde? Para baixo. Tudo bem? Agora, vai ter atrito em C? Não. Mas falta a última força. Qual a última força? Tração. Tem tração na parada? Tem. E agora o detalhe. Tu tem quantos fios aqui? 2, brother. E se você tem 2 fios, automaticamente você vai ter quantas trações diferentes? 2. Agora, observe o fio 1. O fio 1 está preso em B e está preso em A. Se está preso em B e A, você vai ter tração em B e A. Em B, em cima do ponto, e C para o lado que o fio está virado, lembra? Em relação a B, o fio está virado para a esquerda? Então esse fio cria uma tração puxando B para a esquerda. Em relação a A, como é que desenha a tração? Em cima do ponto e apontando para o lado que o fio está virado. O fio está virado para cima? Então você vai ter a tração T1 puxando o fio para onde? Para cima. Em relação ao fio 2, o fio 2 está preso em B e C. Se está preso em B e C, você vai ter tração também atuando sobre ele, tá? Só que nesse caso, não esquece, em relação ao corpo B, o fio está virado para a direita, a tração vai atuar sobre ele puxando para a direita. Em relação a C, o fio está virado para onde? Para cima, então você vai ter nesse fio uma tração puxando C para onde? Para cima, beleza? Esse exemplo dá para você a aplicação de todas as forças que você pode ter nessa condição de bloco. Próxima aula a gente termina o assunto e aí fez essa parte dinâmica, beleza? Bárbarazinho, muito obrigado. Tchau, pessoal. Estudem. Tem uma coisa que eu